Olá, amigos do terceiro ano, tudo bem? Como vocês estão? Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre o nosso novo assunto, o ciclo da vida, e também iremos relembrar sobre aquilo que a gente aprendeu no capítulo 5 do livro de ciências. Eu separo o seu material e vamos juntos aprender. Bom, queridos, no capítulo 5 do nosso livro 2 de ciências, nós falamos sobre como vivem os animais. Então aí nós conhecemos muitas coisas sobre os animais, né? Nós iniciamos aí o capítulo com algumas imagens de animais diferentes, né? Animais aquáticos, animais terrestres, animais que voam, tá? Então, nós falamos aí sobre como nascem os animais, né? E aí nós falamos sobre as formas diferentes de nascimento, como ovíparos, vivíparos e ovovivíparos. Bom, vamos relembrar então como são os animais ovíparos. Como nós vimos no nosso livro aí, os animais ovíparos são aqueles que nascem de ovos, ou seja, são os filhotes que se desenvolvem dentro do ovo, né? Então a mamãe fêmea vai lá, coloca o seu óvulo para fora no seu ninho e o embrião vai se desenvolvendo dentro desse ovo até o momento em que ele se torna maduro o suficiente para o seu nascimento, tá? Então, animais que nascem do ovo nós chamamos de ovíparos. Tem aqueles animais também que nascem, né, da barriga, diretamente da barriga da mamãe. Então, esses animais que nascem da barriga da mamãe, como nós, seres humanos, gatos, né, cachorros, elefantes, girafas, nós chamamos de vivíparos. São aqueles animais, né, são aqueles filhotes onde se desenvolvem dentro do corpo da mamãe. E no momento certo, ele dá sinais de que ele quer nascer, tá? Então, esses animais que se desenvolvem dentro do corpo da mãe são chamados de vivíparos. Existem também os animais ovovivíparos, que é uma espécie de alguns animais onde nascem dentro do ovo, porém esses óvulos ficam dentro do corpo da mamãe e ele só vai para fora, né? Só espelha, a mãe só põe um ovo para fora quando está bem próximo do nascimento do animal. Alguns tipos de animais, como cobra, tubarões, raias, né? Como a gente viu no nosso livro, são ovovivíparos. Apesar de que muitas cobras são ovíparas, muitos tubarões também são ovíparas. Porém, algumas espécies são ovovivíparos, onde o embrião se desenvolve dentro do ovo, porém esse ovo fica dentro da barriga da mamãe. Bom, depois que nós falamos sobre as formas de nascimento, nós vimos as formas de locomoção dos animais. Então, nós vimos que existem animais que andam e correm, animais que nadam, animais que voam, animais que se rastejam e animais que saltam, ou seja, aqueles que pulam. Nós vimos também o tipo de revestimento de alguns animais, né? Então, nós vimos que existem diversas formas de revestimento do corpo do animal. E vimos também a função do revestimento. Qual era? A função do revestimento do corpo dos animais é para proteger o animal, né, o seu corpo, mantendo a temperatura do animal, né, aquecendo do frio e protegendo ele da chuva, tá? Existem alguns animais, né, como bicho-pau, insetos como bicho-pau, que o revestimento deles serve para camuflagem, ou seja, para esconder eles dos predadores, tá? Então nós vimos que existem revestimentos de pena, como é o caso das aves, né, das galinhas, de pelo, como coelho, cachorro, gato. Vimos as carapaças, como tartaruga, né? Escamas, como peixes, algumas espécies de cobra, tá? Pele nua e úmida, né? Como alguns anfíbios, como os sapos, rãs. E também vimos a quitina, que é o revestimento que cobre o corpo dos insetos, tá? Que é um pouquinho mais resistente, não chega a ser uma carapaça tão dura quanto uma carapaça, mas é um pouquinho mais resistente, tá? Depois que a gente viu os revestimentos o último assunto foi a classificação deles em vertebrados e invertebrados. E aí nós vemos que para ser considerado um animal vertebrado, ele precisa ter uma coluna vertebral e um crânio, né? Onde identifica que o animal ele é vertebrado. E para que ele não seja vertebrado, ele não pode possuir ossos, nem coluna vertebral, muito menos um crânio, né? Então, amigos, quando nós estudamos a respeito
dos animais vertebrados e invertebrados, nós aprendemos que a palavra vertebrados vem da palavra vértebras, né? Que são ossos que formam a nossa coluna vertebral. Tá? E ele sim é responsável em sustentar o nosso corpo. E aí nós vemos aí o esqueleto de um cão, onde a gente pode observar a coluna vertebral, o crânio e os demais ossos do corpo do cachorro, tá bom? E aí nós realizamos essas atividades, né, com bastante empenho, até chegarmos nos invertebrados. O que são animais invertebrados? Bom, os invertebrados é ao contrário dos vertebrados, são aqueles que não possuem ossos nem coluna, onde caracterizam como invertebrados, tá? E aí nós vimos a forma de locomoção desses invertebrados e fizemos também alguns exercícios relacionados ao conteúdo do capítulo 5, ok? E encerrando esse capítulo 5, nós iremos iniciar sobre o capítulo 6, que são as etapas da vida de um animal. E para iniciar esse nosso novo capítulo, nós iniciamos falando sobre o ciclo de vida, né? Então aí a gente pode observar, né, no nosso livro, que ele já inicia falando sobre a borboleta. Por que ele fala da borboleta? Porque nós temos um grande exemplo de ciclo de vida, né? Quando a gente fala da borboleta, do sapo, né? Que a gente vê a transformação deles do óvulo até se transformar em uma borboleta, até se transformar num sapo adulto, tá? E o que vem a ser o ciclo da vida? Bom, amigos, todos nós, seres humanos, temos fases na nossa vida. Ninguém nasceu gigante, ninguém nasceu já com 50 anos de idade, ninguém nasceu já com 10 anos de idade, ninguém nasceu com 20 anos de idade. Todo mundo aqui precisou nascer bebê. E aí, nessa fase de bebê, é uma fase que a gente é bem infantil, bem protegido pelos nossos pais. Ou seja, como a gente pode ver aqui no nosso livro, olha, nós temos uma fase bem criancinha e depois nós vamos crescer um pouquinho mais. E aí crescemos, viramos já jovens e aí adulto, onde nós construímos vida com outras pessoas, temos filhos, né? Trabalhamos, crescemos, temos filhos, vamos envelhecendo, vamos ficando cada vez mais velho até chegar o fim da nossa vida. E a mesma coisa acontece com os animais, não é? Todos nós temos ciclos a serem cumpridos, temos fase. Nós temos a fase de nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer, né? Então, todos nós, né, todos os animais morrem, porém a espécie ela permanece viva. Por quê? Porque os indivíduos vão se reproduzindo e o ciclo vai dando continuidade, né? O ciclo da vida vai dando continuidade. Outros que já morreram nascem e vão crescendo, envelhecendo e assim vão se reproduzindo, tá? Por isso que o ciclo da vida vai se repetindo, como a gente viu na imagem aqui da gatinha Pituca, né? Onde ela nasce, cresceu, né? Teve seu parceiro, né? Casou-se, né? Tiveram gatinhos, ficou velha e envelheceu, né? Então essas são a fase do ciclo da vida. Bom, não só os gatos e os seres humanos passam por fases da vida não, tá, amigos? Todos os animais, todo ser vivo passa por fases da vida. Até mesmo a planta, tá? Ela nasce, cresce, se reproduz, né? Dá seu fruto e envelhece, tá? E aí nós temos outros animais, exemplos de outros animais a respeito do ciclo da vida. Bom, cada animal possui uma gestação diferente. E o que vem a ser gestação? Gestação é o tempo em determinado de cada espécie onde se desenvolve dentro da barriga da mãe, né? Então nós temos aí algumas gestações que duram 9 meses, que é o caso do ser humano, outras que nascem de prematuro, que são 6 meses. Temos umas gestações que demoram alguns dias, tá? Então depende muito da espécie do animal para ser comparada a sua gestação, ok? Então, vamos então recapitular o que a gente aprendeu. Bom, nós conhecemos sobre o ciclo da vida, e aí nós temos o período de nascimento, né? A nossa fase infantil, adulta, a gente se reproduz, envelhece
e morre, tá? Esse é o nosso principal assunto da nossa aula do dia. Outro assunto muito legal que a gente também vai ver é sobre a fase de vida da joaninha, da borboleta, do besouro, enfim, de alguns insetos. Bom, eles também possuem fases como ovos, larva, e aí vira uma pupa, né, que é onde eles se transformam no casulo. Da pupa vira uma joaninha, tá? A mesma coisa acontece com a borboleta, né? Ela vira óvulo, tá? E aí ela se transforma numa larva, depois ela se transforma numa pupa e em seguida ela vira uma borboleta, tá? Esse processo nós conhecemos como metamorfose. É o processo de vida de uma borboleta, de uma lagarta que se transforma numa borboleta, desses animais, tá bom? Bom, amigos, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Estudem com bastante atenção. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Um beijo grande. Tchau, tchau.